ele. Inclusive, Carol, a gente está vendo aí os seus últimos conteúdos e não foi diferente aqui nas perguntas. Carol, o que você sabe sobre Hollywood? Tem sacrifício humano? Nem É, sei se pode falar aqui, se corta, é mas um foi a um pergunta. tema bem pesado, Cláudia, que inclusive desmonetizou minha última live. Aquela história do pedir e desmonetizou minha última live. Eu acho que a gente não pode falar abertamente sobre isso, mas a gente pode dar a entender. E Sim, dentro das linhas do ocultismo que eu estudo, existem vários tipos de rituais diferentes para diferentes divindades, e essas divindades, elas têm hierarquias dentro do ocultismo. Então, quando você quer atingir uma hierarquia maior, a doação de energia que você tem que fazer para essa entidade tem que ser maior. E aí, então, só oferecer o próprio sangue talvez não seja suficiente. Então, existe sim o sacrifício animal, é um primeiro ponto, e a partir daí começam outras coisas mais pesadas, que vão muito além do sacrifício, porque o sacrifício, pelo sacrifício, você vai lá, você destrói uma pessoa, oferece o sangue para a divindade e acabou. Mas o que mais a moeda mais alta para esse tipo de entidade não é o sacrifício em si, mas o sofrimento. Então, eu acho que aí é pior do que sacrifício. Então, tem muita entidade que se interessa por esse tipo de energia e tem muita coisa que acontece não só em Hollywood, que utiliza desse tipo de ritual para atingir grandes poderes e ter grandes poderes aqui dentro, entendeu? entendi. A Denise está aqui com a gente, Denise Bastos, né? Mandou boa tarde, falou: Carol Capel, tudo de bom, é só não aceitar quando estiver fora desse corpo de carne, ter a fixa ideia de quem está ainda nesse reino, a terra, a prisão. Que se vire, vá para o universo. Então, o pessoal está aqui comentando, e a gente estava falando aqui de sangue, Carol. A gente teve até um tema aqui com o pessoal que estuda os tipos sanguíneos, Uhum. e teve uma pergunta aqui. Que a gente falou muito sobre o tipo de sangue. Ah, eu não sei, inclusive você sabe o seu tipo sanguíneo, Carol? É O positivo. Ah, é O positivo, porque o meu é A. E teve muita gente explicando que as pessoas. Tem assim, tem muita. Tem muita coisa além só do fato do tipo sanguíneo, né? Que a gente viu aqui. Só que a pergunta aqui foi até um pouco delicada. Eu já escutei você falando sobre, mas é uma pessoa que, infelizmente, ela já passou por um momento onde ela tentou tirar a vida e ela quis compartilhar aqui com você, Carol, perguntando se você realmente já passou por isso e se era por conta do tipo sanguíneo, né? Que eles falam que o A, ele se sente muito não pertencente. Você É, realmente já já, passou já por isso, passei Carol? já tive muita depressão, muita crise de síndrome do pânico, e no auge de uma crise depressiva, eu tentei tirar a minha própria vida. Não foi uma vez, foram duas. E depois disso, assim, a minha vida mudou completamente em vários sentidos. Mas eu não acredito que isso tenha a ver com o tipo sanguíneo em si, seria uma ignorância a gente colocar todas as pessoas que têm tendência ao suicídio dentro de uma caixa só, mesmo porque se a gente está falando de algo tão dramático assim, a gente está falando do pior limbo que a pessoa pode chegar, porque o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro, ele a tentativa principal dele o tempo todo, ele fica tentando manter a gente vivo. Então ele vai criando mecanismos que às vezes se transferem até para doenças para manter esse corpo aqui funcionando. Então, para a pessoa chegar às vias de fato de tomar uma atitude dessa ou até de pensar em tomar essa atitude é porque a pessoa está num nível de desespero que ultrapassa as nossas compreensões normais daquilo que a gente poderia fazer com a nossa vida. Então, vai muito além de tudo isso. É óbvio que tem o impacto espiritual de tudo isso? Tem, com certeza, sempre tem. Existem os obsessores que estão aí para nos provar que existe sim um impacto do lado espiritual. Mas o desequilíbrio químico, principalmente do cérebro de uma pessoa que é extremamente depressiva, que tem crises de pânico e que tem tendência suicida, é algo que para mim precisa ser muito mais observado do que a gente especular que determinado sangue tem tendência para determinada coisa ou não. Porque quando a gente está falando de um transtorno de saúde muito sério como esse, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para o desequilíbrio químico do cérebro. Porque não tem como. Você
pode até falar, ai, mas era só espiritual. Não era. O próprio transtorno espiritual vai gerar na pessoa um desequilíbrio químico. Então, tem que ser uma junção de várias coisas para tentar tratar isso. Ou seja, tem que ter apoio da família, tem que ter apoio psiquiátrico, tem que ter apoio medicamentoso, tem que ter terapia e tem que ter também apoio espiritual. Porque, embora eu seja ateu e não acredite em Deus e não tenha uma religião, ou seja, também sou agnóstica, eu entendo o conforto que uma religiosidade, não necessariamente uma religião, traz para determinadas pessoas ou para a maioria das pessoas que eu conheço. Porque nós, se você for analisar do ponto mais frio, nós fomos largados aqui no planeta Terra. A gente não sabe nem como a gente veio parar aqui, a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente for embora. Existe muita falta de significado na nossa existência. E essa falta de significado gera em nós uma falta eterna de uma busca que a gente está sempre buscando alguma coisa que a gente não sabe o que é. E as religiões, elas trazem teorias que acalmam as pessoas em determinadas situações dentro desses assuntos. Então, para uma pessoa que está vivendo uma situação de desespero, se ela acredita que depois que ela morrer, ela vai ser julgada e ela vai para o céu pelas suas boas atitudes e aquilo faz bem para ela, então siga por esse caminho. É assim, Que eu linda. não tenho religião, não tenho crença, mas se isso te faz bem e você vai ser uma pessoa menos insuportável e o planeta Terra vai ter que te tolerar menos na sua chatice, então vai, sabe assim? E não encha o saco das outras pessoas. Só vai, na sua crença. Perfeito. Gente feliz não enche o saco de Exato. ninguém, né, Carol?